Ser ou não ser, eis a questão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Biomedicina Explica. Hoje damos início à nossa jornada pelo fascinante universo da parasitologia. Nessa primeira aula, vamos entender o que essa disciplina estuda, os principais tipos de parasitas, como eles interagem com seus hospedeiros e qual é a sua importância para a saúde coletiva. Nossa primeira grande questão é: o que é a parasitologia? A parasitologia é o ramo da biologia que estuda os parasitas, os hospedeiros e tudo que rola nessa relação, que convenhamos, não é das mais saudáveis. Um parasita é um organismo que depende de outro para sobreviver. Ele se instala, se alimenta, cresce e vive à base do esforço alheio, ou seja, é basicamente um inquilino folgado da natureza. Essa relação existe há milhares de anos. Os parasitas acompanham a história da humanidade. Migraram com a gente, se espalharam em guerras, desastres ambientais. Então eles estão por toda parte, até onde a gente menos espera. A parasitologia é mais do que só tragédia. As contribuições dessa ciência mudaram muitas vidas. Por exemplo, Carlos Chagas, que é um dos grandes cientistas brasileiros e tem contribuição gigantesca para a parasitologia com a sua descoberta e seu trabalho em relação a Chagas. Então, foi estudando os parasitas que surgiram avanços importantes, novos diagnósticos, medicamentos, estratégias de prevenção e até descoberta do funcionamento imunológico se deram a partir desse tipo de estudo. Então, entender a parasitologia é essencial, não só para saber identificar um protozoário ou um verme no microscópio, mas para compreender como esses organismos afetam milhões de pessoas, como a gente pode combater isso com ciência, responsabilidade e, é claro, conhecimento. Bom, definições básicas. Aqui algumas definições básicas para você conseguir se situar na aula e no decorrer desse curso. Parasita. O que é um parasita? É um organismo que vive em associação íntima com o outro, no caso aqui o hospedeiro, do qual ele retira nutrientes e outras vantagens, causando normalmente prejuízo. Então eu posso ter um parasita unicelular, como um protozoário, ou posso ter parasitas multicelulares, como os vermes. O hospedeiro. O que é um hospedeiro? São organismos que abrigam o parasita, fornecendo os recursos necessários para a sua sobrevivência, desenvolvimento e reprodução. E a gente pode ter dois tipos de hospedeiro. Eu tenho o hospedeiro definitivo, que é aquele onde o parasita atinge sua fase adulta ou realiza a reprodução assexuada. E eu tenho o hospedeiro intermediário, que é onde o parasita passa por fase de desenvolvimento, como estágio larval, e realiza a sua reprodução assexuada. Então, o diferencial entre um parasita definitivo entre um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário é o modo como o parasita vai desenvolver. No hospedeiro definitivo, o parasita ele vai realizar uma reprodução sexuada. Já no hospedeiro intermediário, ele realiza uma reprodução assexuada. Esse aqui é o principal ponto diferencial entre os dois. Vetor. Bom, vetor são organismos geralmente artrópodes, como mosquitos ou carrapatos, que transmitem parasitas de um hospedeiro para o outro. E eu posso ter dois tipos de vetores. Tem o vetor biológico e o vetor mecânico. O vetor biológico é quando o parasita se desenvolve multiplicando-se dentro do vetor. Então, é uma relação mais íntima, entre aspas, digamos assim, que há um contato maior. Já no vetor mecânico, é quando ele funciona como o Uber do parasita. Então, não há uma relação tão próxima com a biológica, mas ele vai acabar transportando esse parasita de um local para outro, e nesse deslocamento ele pode encontrar o seu hospedeiro, seja intermediário ou seja hospedeiro definitivo. Bom, e ciclo biológico? Bom, são a sequência de eventos do desenvolvimento de um parasita, desde sua infectividade até a sua fase adulta, então desde o seu início ali, né? Então inclui as suas mudanças de hospedeiro, quando houver, né, quando há esse tipo de mudança, e formas evolutivas que ele assume, podem ser direta, né, quando envolve um tipo de hospedeiro, ou indireta, quando envolve mais de um tipo de hospedeiro. Classificação dos parasitas. Bom, os parasitas de maior importância médica se dividem em dois grandes grupos, protozoários e hominídeos. Os protozoários são organismos celulares, que apesar de serem celulares, são biologicamente complexos e capazes de realizar todas as funções vitais. Por exemplo, o Plasmodium é agente causador da malária. Já os eumínceos são vermes pluricelulares. Dentro desse grupo destaca-se o Ascaris, que é o causador da ascaridise. Então, essa classificação é fundamental porque cada grupo possui características biológicas, mecanismos de infecção, sintomas clínicos e abordagem terapêutica totalmente distintas, o que facilita a distinguir qual está sendo o agente causador da enfermidade.
Tipos de parasitismo. Bom, o parasitismo ele pode ser facultativo ou obrigatório, e há uma outra divisão que é em relação ao ciclo desses parasitas em relação aos seus hospedeiros. Eu tenho um ciclo monocênico e um ciclo heterocênico. Bom, o que seria um parasitismo facultativo? Essa é uma situação em organismos que eles conseguem viver de forma livre, no entanto, em algumas situações eles passam a parasitar. Então, esses organismos eles não precisam de um hospedeiro para concluir seu ciclo de vida. Por exemplo, a gente tem as amebas. Algumas amebas de água doce, elas vivem de forma livre, no entanto, em algumas situações, assim, é um tanto quanto raro, mas ocorre, em contato com seres humanos, elas podem entrar pela região nasal, viajar até o cérebro e causar dano tecidual. E aí, quando o organismo ele deixa de ser um organismo de vida livre e começa a parasitar, ele se torna um organismo que ele tem sua importância para a medicina. Bom, partindo para os parasitas obrigatórios, a gente tem outra questão. Esses parasitas, diferentes de vida livre, os facultativos, eles precisam sempre de um hospedeiro para concluir seu ciclo de vida. E aí a gente divide em dois pontos esses ciclos de vida. A gente tem parasitas que tem o ciclo monocênico e os ciclos heterocênicos. Um ciclo monocênico é quando ele consegue fazer todo o seu ciclo de vida, desde a fase infectante até a vida adulta ou a postura de ovos, dentro de um único hospedeiro, e o heterocênico não precisa de mais de um hospedeiro para concluir seu ciclo de vida. Normalmente ele precisa de um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. Aqui eu trago o exemplo do gáfio, que aqui ele vai representar a toxoplasmose. A toxoplasmose é um parasita que é obrigatório e é heterocênico. Então ele precisa do rato como hospedeiro intermediário e o gado como hospedeiro definitivo. Então ele tem como alvo do hospedeiro definitivo os felinos. E aí ele conclui o seu ciclo de vida. Mecanismo de ação do parasitismo no hospedeiro. Então, os parasitas podem exercer diferentes mecanismos patológicos sobre o hospedeiro. Esse mecanismo, eles explicam as alterações fisiológicas, morfológicas, clínicas observadas durante as infecções parasitárias. Então, eu tenho aqui a ação exfoliativa. Então, ela refere-se à retirada de substâncias essenciais do hospedeiro, como nutrientes ou sangue. Esse processo pode comprometer o estado de nutrição e metabólico do indivíduo, dependendo da intensidade, né, e da infecção. A ação tóxica irritativa. Bom, essa está relacionada à liberação de metabólicos ou antígenos parasitários que promovam reações inflamatórias locais ou sistêmicas. Essa ação pode contribuir para manifestações como febre, dor, alterações no trânsito intestinal ou processos alérgicos. A ação mecânica ocorre quando o parasita ele ocupa fisicamente estruturas anatômicas, ele podendo causar, né, compressão, obstrução ou deslocamento de tecido. Isso compromete a função fisiológica do órgão ou do sistema afetado. Ação traumática ela envolve lesões diretas ao tecido do hospedeiro, geralmente causando durante a penetração ou migração do parasita. Então, essas lesões podem ser local ou extensas, dependendo da agressividade do agente e da resposta tecidual. Bom, ação enzimática. Essa é caracterizada pela produção de enzimas hidrolíticas pelo parasita, que facilitam sua penetração, digestão de tecidos e ou evasão de barreiras fisiológicas do hospedeiro. Isso intensifica o dano celular e tecidual. E por fim, né, a anóxia. Ela decorre da interferência do parasita no suprimento ou utilização de oxigênio nos tecidos. Isso pode ser resultado tanto de bloqueios circulatórios quanto de destruição de elementos envolvidos no transporte do oxigênio. Bom, esses mecanismos muitas vezes eles coexistem e se somam, então eles acabam agravando os quadros clínicos e tornando essenciais o conhecimento de sua fisiologia patológica para um diagnóstico e uma conduta mais adequada em relação a medidas que devem ser tomadas. Bom, vamos agora para os conceitos epidemiológicos. Bom, são conceitos, mas são extremamente importantes. O primeiro conceito são as enzooses. Entre, zoo, animais. Então, é uma infecção que ocorre exclusivamente entre animais. Então, ela não atinge o ser humano de forma direta, mas ela pode impactar indiretamente, especialmente quando o animal infectado ele convive próximo a comunidades humanas ou produz alimento de origem animal. Por exemplo, a gente tem aqui verminosas intestinais que ocorrem em rebanhos, como em bovinos ou ovinos, e tem um impacto indireto sobre as comunidades humanas. Bom, o nosso próximo conceito são as
Ponoses, antropos, ser humano. Então, ela é uma infecção que se limita ao ser humano, ou seja, o agente parasitário é transmitido apenas entre pessoas, sem uma participação de animais como reservatórios. Então, esse tipo de doença é comum em regiões com baixa cobertura sanitária e alto índice de transmissão fecal-oral. Por exemplo, quem tem as amebiases. Bom, o nosso próximo ponto são as zoonoses, zoo, animais, noses, doenças. Então, é um tema assim, mais amplo, que ele define qualquer infecção que possa ser transmitida naturalmente entre animais e seres humanos. Então, essa doença ela pode ter ciclos complexos, que envolvem reservatórios silvestres ou vetores e hospedeiros acidentais. Bom, um exemplo interessante para esse ponto seria a leishmaniose, onde os cães e outros animais eles funcionam como reservatório e o ser humano ele acaba sendo um hospedeiro eventual, um hospedeiro acidental. Bom, agora passamos para um outro ponto, que é dentro das zoonoses, há dois tipos de classificação baseados em quem é o reservatório principal. Bom, eu tenho as zootramponoses, zoo, animais, antropos, humano. Então, o que está ocorrendo aqui é quando um ciclo natural de infecção ela ocorre entre animais e o ser humano participa apenas como hospedeiro acidental. Então, esses casos, o controle deve focar principalmente na vigilância e controle de animais envolvidos. Por exemplo, eu tenho os toxoplasmose, em que o felino ele atua como hospedeiro definitivo. Agora vamos para as antropozoonoses. Antropos, humano, zoo, animal. Então, é quando o ser humano ele atua como reservatório principal e transmite a infecção para os animais. Então, esse tipo é o menos comum, mas ele ocorre em ambientes principalmente de criação. Então, manejo inadequado de resíduos ou contato direto com animais domésticos. Por exemplo, aqui a gente tem alguns eumintos, eumitoses são humanas, que elas podem ser transmitidas para suínos ou roedores em ambientes mais insalubres. Bom, quando falamos em parasitologia e saúde pública, precisamos enxergar que as doenças parasitárias não surgem isoladamente. São resultados de um conjunto de fatores ecológicos, fatores sociais e fatores sanitários. Então, o primeiro ponto e um dos mais fundamentais é o impacto das ações antropológicas, ou seja, das ações humanas, no impacto ecológico. Então, a ação humana ela tem modificado intensamente os ecossistemas naturais, principalmente através do desmatamento, da expansão urbana desordenada, e o que ocorre? Isso leva a uma fragmentação dos habitats, isso gera um desequilíbrio dos ecossistemas, e os parasitas e seus hospedeiros naturais, como insetos, roedores e outros animais silvestres, eles normalmente vivem em uma situação de equilíbrio ambiental, em uma situação que esteja tudo preservado. Mas quando há uma perda de vegetação ativa, esses hospedeiros são forçados a migrar ou acabam morrendo, esse deslocamento ou desaparecimento dos hospedeiros naturais abre espaço para que os vetores e parasitas encontrem o ser humano como um novo hospedeiro, ou seja, um novo alvo. Então, é aí que entra um conceito importante, que é o papel da biodiversidade na proteção contra doenças. Então, modelos matemáticos e observações de campo, elas mostram que quanto maior a diversidade, quanto mais espécies tem no ecossistema, menor é a chance de transmissão de determinadas doenças. Isso acontece porque os organismos atuam como uma espécie de barreira biológica e esse fenômeno ele é chamado de efeito de diluição. Bom, eu explico melhor. Por exemplo, quando o mosquito transmissor de uma doença, ele está em um ambiente natural, um ambiente nativo, com muitos tipos de animais. Então ele tende a picar vários tipos de espécies. No entanto, muitas dessas espécies não são boas hospedeiras para esse parasita. Então isso meio que dilui a cadeia de transmissão. Mas quando a biodiversidade ela é reduzida, restando poucas opções, e uma delas costuma ser o ser humano, os resultados são o aumento de transmissão. Então, portanto, ao destruir os ecossistemas e reduzir a biodiversidade, criando condições favoráveis para a patologicidades. Então, que antes elas estavam restritas à fauna silvestre. Então, elas acabam fazendo o quê? Elas fazem saltos para os seres humanos. Isso já foi observado em vários agentes, inclusive em vírus, bactérias, protozoários. Então, um outro ponto, que é a questão da ausência do Estado em regiões vulneráveis, isso acaba agravando a ocorrência das parasitoses. Então, a falta de acesso de saneamento básico, como água potável, coleta de lixo, esgoto tratado, também tem sua contribuição. Ela cria o quê? Cria um ambiente propício à proliferação de parasitas e vetores de doenças,
Um cenário comum é água parada, são fossas abertas, solo contaminado. Então, nessas condições, doenças como a giardíase, ascaridíase, amebiase, esquistossomose, elas acabam se espalhando, entre outras, é claro. Bom, então, além da infraestrutura, também tem a falta de informação. Então, veja que são uma junção de fatores. Então, a ausência de ações educacionais contribui para o aumento e o risco de contrair doenças parasitárias. Então, sem orientação adequada, muitas pessoas elas desconhecem os modos de transmissão e a prevenção. Então, a educação em saúde, quando presente, ela promove mudanças reais e significativas. Então, coisas simples, sabe? Lavar bem os alimentos, usar calçados em áreas de risco, evitar o contato com a contaminada. São, assim, coisas simples que acabam prevenindo, tendo um fator até, digamos, de certa forma, de atenuar um pouco a situação. Bom, e essas doenças a gente chama de doenças negligenciadas justamente porque são doenças que atingem grupos que estão mais vulneráveis socialmente falando e acabam também tendo um menor poder aquisitivo e uma menor cobertura, muitas vezes, do Estado, moram realmente em regiões que estão mais à margem. Bom, quando falamos em parasitologia e saúde pública, precisamos enxergar que as doenças parasitárias não surgem isoladamente. São resultados de um conjunto de fatores ecológicos, fatores sociais e fatores sanitários. Então, o primeiro ponto e um dos mais fundamentais é o impacto das ações antropológicas, ou seja, das ações humanas, no impacto ecológico. Então, a ação humana ela tem modificado intensamente os ecossistemas naturais, principalmente através do desmatamento, da expansão urbana desordenada, e o que ocorre? Isso leva a uma fragmentação dos habitats, isso gera um desequilíbrio dos ecossistemas, e os parasitas e seus hospedeiros naturais, como insetos, roedores e outros animais silvestres, eles normalmente vivem em uma situação de equilíbrio ambiental, em uma situação que esteja tudo preservado. Mas quando há uma perda de vegetação ativa, esses hospedeiros são forçados a migrar ou acabam morrendo, esse deslocamento ou desaparecimento dos hospedeiros naturais abre espaço para que os vetores e parasitas encontrem o ser humano como um novo hospedeiro, ou seja, um novo alvo. Então, é aí que entra um conceito importante, que é o papel da biodiversidade na proteção contra doenças. Então, modelos matemáticos e observações de campo, elas mostram que quanto maior a diversidade, quanto mais espécies tem no ecossistema, menor é a chance de transmissão de determinadas doenças. Isso acontece porque os organismos atuam como uma espécie de barreira biológica, e esse fenômeno ele é chamado de efeito de diluição. Bom, eu explico melhor. Por exemplo, quando o mosquito transmissor de uma doença, ele está em um ambiente natural, um ambiente nativo, com muitos tipos de animais. Então ele tende a picar vários tipos de espécies. No entanto, muitas dessas espécies não são boas hospedeiras para esse parasita. Então isso meio que dilui a cadeia de transmissão. Mas quando a biodiversidade ela é reduzida, restando poucas opções, e uma delas costuma ser o ser humano, os resultados são o aumento de transmissão. Então, portanto, ao destruir os ecossistemas e reduzir a biodiversidade, criamos condições favoráveis para as patologicidades. Então, que antes elas estavam restritas à fauna silvestre. Então, elas acabam fazendo o quê? Elas fazem saltos para os seres humanos. Isso já foi observado em vários agentes, inclusive em vírus, bactérias, protozoários. Então, um outro ponto, que é a questão da ausência do Estado em regiões vulneráveis, isso acaba agravando a ocorrência das parasitoses. Então, a falta de acesso de saneamento básico, como água potável, coleta de lixo, esgoto tratado, também tem sua contribuição. Ela cria o quê? Cria um ambiente propício à proliferação de parasitas e vetores de doenças. Um cenário comum é água parada, são fossas abertas, solo contaminado. Então, nessas condições, doenças como a giardíase, ascaridíase, amebiase, esquistossomose, elas acabam se espalhando, entre outras, é claro. Bom, então, além da infraestrutura, também tem a falta de informação. Então, veja que são uma junção de fatores. Então, a ausência de ações educacionais contribui para o aumento
e o risco de contrair doenças parasitárias. Então, sem orientação adequada, muitas pessoas elas desconhecem os modos de transmissão e a prevenção. Então, a educação em saúde, quando presente, ela promove mudanças reais e significativas. Então, coisas simples, sabe? Lavar bem os alimentos, usar calçados em áreas de risco, evitar o contato com a contaminada. São, assim, coisas simples que acabam prevenindo, tendo um fator até, digamos, de certa forma, de atenuar um pouco a situação. Bom, e essas doenças a gente chama de doenças negligenciadas justamente porque são doenças que atingem grupos que estão mais vulneráveis socialmente falando e acabam também tendo um menor poder aquisitivo e uma menor cobertura, muitas vezes, do Estado, moram realmente em regiões que estão mais à margem. Bom, pessoal, essa foi uma aula básica de parasitologia, baseada no clássico Parasitologia Humana, do Neves, uma das referências mais tradicionais quando a gente começa a estudar esse tema. Tentei trazer os pontos principais de forma clara, objetiva e sem enrolação. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, né, sugestão ou crítica, comenta aí embaixo. Então, sempre que possível, eu dou uma olhada. E se você gostou do conteúdo e quiser passar para um colega seu que também esteja estudando, eu fico muito grato. Então, valeu demais por assistir, bons estudos e até a próxima.